Vamos lá, galera. Boa noite. Tudo bem? Vamos estudar? Vamos lá? Vamos? Então, pegou o nosso segundo material. Assistir em casa, legal? Aquela aula lá do ao vivo? Foi legal? Conseguiram assistir? Ficou tranquilo? Se preparem, porque o simulado vai ser ao vivo. Eu estou esquematizando, vou voltar com o simulado, todo domingo vai ser simulado. Aí você vai ter a opção de fazer em casa, ou fazer aqui e assistir em casa a correção, ainda ao vivo, ou vir para cá, presencial, assistir a correção, fazer aqui, assistir a correção, ou até mesmo naquele dia que estiver chovendo, ou fazer alguma coisa, você vai ficar em casa, faz as questões de manhã, à tarde tem a correção. Quem mora muito longe também, às vezes, não consegue, né? Mas é importante vir aqui também, um domingo. E automaticamente vai ser gravado. O que eu vou fazer de madrugada depois? Faz de madrugada, não tem jeito. Beleza? Então, é isso. Que bom que vocês... Aquele dia choveu pra caramba. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Primeira questão, vamos? Material número 2. Primeira questão fala o seguinte. Sobre os direitos e garantias fundamentais, a opção correta é... Ele quer a opção correta. Marcaram o quê? E aí, gente? Olha o que fala. Sobre os direitos e garantias fundamentais, ele quer a correta. Letra A. Emenda constitucional que pretenda acabar com o direito de voto para pessoas entre 16 e 18 anos é inconstitucional, visto que a universalidade do voto é cláusula pétrea. E aí? Gente, acabar com o voto? Pode isso? Ele falou acabar com o direito do voto. Bem, o que a gente sabe do voto? Vamos lá, só para a gente lembrar. O artigo 60, parágrafo 4º, o que diz? Não será objeto de deliberação com a proposta tendente a abolir o de sup, voto de sup, não é isso? Fala do voto. Voto de sup. O voto de sup, direto, secreto, universal e periódico. Primeiro, aí vamos falar de voto. A obrigatoriedade do voto. O voto também é obrigatório, sim ou não? Se você pegar as características do voto, quais são as características do voto? Primeiro, ele é o quê? Obrigatório. A obrigatoriedade do voto é cláusula pétrea? Não. Então pode vir uma emenda e transformar o voto em um voto facultativo, sim ou não? Pode. Eu acho que tem até na questão, não tem? Não. É em outra questão que tem. Olha que legal. Essa questão aí, ela, se você for procurar... Oi? A letra D? Olha aí, letra D. Olha a letra D. O voto obrigatório é cláusula pétrea? É isso, gente? Não. Não. Assim, caso haja uma emenda constitucional que torne o voto em facultativo, esta será inconstitucional? Não, porque a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Então pode ter uma proposta de emenda tendente a abolir a obrigatoriedade do voto, sim ou não? Sim. A obrigatoriedade não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é apenas o quê? Voto direto, secreto, universal e periódico. Além disso, o voto tem uma outra característica, que é o quê? A personalidade. O voto tem um caráter o quê? Personalíssimo. Eu não posso, pegar, não quero votar não, vota pra mim. Posso fazer isso? Não. A natureza do voto é personalíssima. Eu não posso dar esse direito para alguém, não posso dar uma procuração para alguém e votar para mim. Porque o voto tem um caráter o quê? Personalíssimo. Muito cuidado. Personalíssimo. E aí quando a gente fala em voto, é cláusula pétrea. Assim como a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, que você já memorizou, e os direitos e garantias o quê? Fundamentais. Não, individuais. Fundamentais não, individuais. Fundamentais não, individuais. Individuais. Individuais e coletivos? Individuais e coletivos? Não, individuais. Porque eu estou frisando? Em nossas aulas eu vou frisar essas palavrinhas chatinhas, esses dispositivos, porque saber o conteúdo todo você sabe. Essas palavrinhas, eles vão trocar. E se a nossa banca for uma banca mesmo ridícula, ela vai trabalhar em cima disso algumas questões. E se você não tiver essa maldade, você, vai errar uma questão de bobeira. Você não pode errar uma questão de bobeira. Por exemplo, se eu perguntar, todo o artigo 5º é protegido pelas cláusulas pétreas?
todo o artigo 5º é protegido pelas cláusulas pétreas? O que você acha? Não, porque o título do artigo 5º qual é? Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Entendeu ou não? E o artigo 60, parágrafo 4, só protege o quê? Os direitos e garantias individuais, coletivos não. Foi ou não? Então, cuidado. Bem, daqui a gente pode tirar isso do voto. Logo, a letra A, quando ele fala que uma emenda que pretenda acabar com o direito do voto para pessoas entre 16 e 18, falar da obrigatoriedade do voto, só para falar da obrigatoriedade do voto, o voto obrigatório para os maiores de 18, facultativo para os maiores de 70. Então a gente tem a faculdade aqui e aqui, maiores de 16, menores de 18, sim ou não? Perfeito? Responde para mim então, a obrigatoriedade do voto, quando ele fala lá no artigo 14, ele fala do alistamento eleitoral e o voto. O alistamento eleitoral, ato de se alistar eleitoralmente, tirar o título eleitoral, alistamento militar. O alistamento eleitoral e o voto obrigatório para todas as pessoas maiores de 18? Não. Todas as pessoas? Não. Maior de 70 é o quê? Facultativo. Julgue, certo ou errado? O alistamento eleitoral e o voto obrigatório para todos os brasileiros maiores de 18 e menores de 70, sim ou não? Sim ou não? Não. Errado. Não. Porque aqui no meio tem quem? Todos os brasileiros maiores de 18 e menores de 70? Todos não, porque aqui tem quem? Analfabetos e quem? Conscritos. Na verdade, né, a gente está falando de alistamento eleitoral e o voto. Né, na verdade, o conscrito ele até entra aqui, porque ele é o quê? Inalist. Quem é o inalistável? Quem são inalistáveis? Não, analfabeto é alistável. Não é obrigatório. Mas ele é inelegível, analfabeto. Mas o estrangeiro e o conscrito, ele é o quê? Inalistável. Inalistável. Então vamos lembrar, estrangeiro, conscrito, eles são o quê? Inalistáveis. Caraca, uma vez inalistável, se ele é inalistável, ele não pode, né, se alistar eleitoralmente, ele não vai ter o título eleitoral. Logo, ele não vai ser o quê? Ou melhor, logo ele não poderá o quê? Votar. Perfeito? Ele fala só isso. No texto constitucional ele só fala isso. O alistamento eleitoral e voto obrigatório para os maiores de 18. Mas aí todos não. Beleza? Tranquilo? Questão boa. Bora. O que ela falou ali do texto constitucional, né? Que é acima do 18. Então seria inconstitucional a relação de quem tem entre 16 e 18? Então, vamos lá. A emenda constitucional que pretende acabar com o voto, direito do voto, para pessoas entre 16 e 18 anos é inconstitucional, visto que a universalidade do voto é cláusula pétrea. Sim ou não, gente? Essa é a melhor. Tá? E o dispositivo constitucional não, uma vez atribuído, não pode retroceder. Perfeito? Então foi dado aqui aos maiores de 16, menores de 18, a faculdade de votar. Perfeito? Agora, em princípio, só pode expandir. Perfeito? Qual é o conceito de universalidade do voto? Universalidade do voto. Boa, muito boa. Pergunta da nossa amiga Bianca. Qual o conceito de universalidade do voto? Universalidade do voto quer dizer que todo cidadão, na verdade, brasileiro que esteja preenchendo seus direitos políticos, que seja, né, cidadão, ele poderá participar de decisões políticas do Estado. E quando a gente fala disso, da universalidade, ele não reservou isso apenas aos brasileiros, apenas a uma parte dos brasileiros. Tanto é que na Constituição anterior, o mendigo não poderia votar. Não votava. Hoje, qualquer um pode votar. É universal. Inclusive, quem? O analfabeto. Expandiu. Né? É claro que aquele que preenche, que esteja pleno gozo dos seus direitos políticos. Beleza? Vamos confirmar. Letra A em princípio. Vamos ver. Letra B. O Supremo
declarou constitucional o voto impresso com fundamento nas características da periodicidade e universalidade? Não, né? Ele não falou isso, né? O Supremo não falou isso, nada de voto impresso. Mas é possível que tenha voto impresso? Oi? Onde estava lá? Declarou que era inconstitucional. Declarou inconstitucional no primeiro caso do custo, Isso no aí. segundo por causa do voto secreto, que ia ter que ter a indicação de quem votou, ia ferir esse princípio. Sim, na hora de conferir. Isso. Sim. Por isso que ele declarou inconstitucional, por causa desses dois fatores principalmente. Declarou inconstitucional. Inconstitucional. Sim, então, o Supremo declarou... É um retrocesso por violar o princípio da eficiência. Então, olha só, muito cuidado, beleza. O Supremo declarou constitucional o voto impresso com fundamento nas características de periodicidade e universidade, tá? Não tem a ver com periodicidade e universalidade, perfeito? Tem a ver com a garantia da eficiência, tem a ver com a garantia, né, do voto ser secreto. Não, mas na verdade o Tá. Supremo, ele declarou inconstitucional. Então, Aí que tá constitucional. perfeito também, inconstitucional. Mas o fundamento dele não foi na periodicidade. Entendeu ou não? Porque não tem fundamento na periodicidade. Tranquilo? E essa é uma questão boa. Tu pesquisou onde, amigão? Aparece lá no que concurso a questão? Colocaram agora? Porque tem pouco tempo, né, Cristiano? Essa questão não estava lá no que concurso. Ah, entendi. Show. Boa. Letra C. O direito ao nome, mesma coisa. Olha lá. O direito ao nome não pode ser considerado direito fundamental? O direito ao nome não é um direito fundamental? Direito ao nome é um direito fundamental, é um direito humano. É um direito humano, é um direito fundamental. O indivíduo ter o direito ao nome e ser chamado pelo nome. Isso é um direito fundamental. O direito à certidão de nascimento, é isso? Não. O fato de o indivíduo ser chamado pelo seu nome e ter o nome, isso afeta a sua dignidade. Tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Mas isso está positivado, assim, diretamente? Isso é jurisprudência. Aí, ele coloca, porque tal direito não consta expressamente na Carta Magna. Isso não aparece diretamente no texto constitucional. Não é um direito expresso no texto constitucional. Se a pergunta fosse, o direito ao nome do indivíduo é um direito fundamental, expressamente prevista no texto constitucional, estaria certo? Não, porque não está expresso. Mas é um direito fundamental, sim ou não? Sim. Que atinge a dignidade do indivíduo, a dignidade da pessoa humana. Cuidado, beleza? Muito boa, hein? Vamos lá. D. O voto obrigatório é cláusula pétrea. Assim, já vimos, né? Assim, caso haja uma emenda constitucional que torne o voto infacultativo, esta será inconstitucional. Será inconstitucional, gente? Não, porque a obrigatoriedade do voto não é o quê? Cláusula pétrea. Perfeito? Muito boa. Letra E. O direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, não é cláusula pétrea? É ou não é? Meio ambiente não é um direito fundamental? Não é direito individual? Tá? É um direito individual de expressão coletiva. Conforme o entendimento majoritário, tendo em vista que as cláusulas pétreas estão previstas apenas... Aí ele fala, tendo em vista que as cláusulas pétreas estão previstas apenas no título 2? É isso, gente? Não está prevista apenas no título 2. Perfeito? Tá, mas aí, quando a gente fala em meio ambiente, o meio ambiente, ele está no direito de que geração? Terceira geração, que tem a ver com o quê? Com a coletividade. Difuso, erga omnes. Há quem diga, assim como o direito de reunião. Lembra do direito de reunião? O que o Supremo decidiu sobre o direito de reunião? Você consegue se reunir sozinho? Não consegue se reunir sozinho. Então o direito de reunião é um direito coletivo, sim ou não? Sim. Mas também é dito como um direito individual de expressão o quê? Coletiva. Tanto é que o Supremo entendeu que o direito de reunião, lá no artigo 5º, inciso 16, é o quê? Cláusula pétrea. Porque é um direito individual de expressão o quê? Coletiva. Perfeito? Então, muito cuidado, porque a doutrina que fala que o meio ambiente também se encaixa aí. Perfeito? Então, não vai ser? o quê? Qual que não vai ser? Porque se for pensar dessa maneira, todos eles seriam individuais. Sim. Regra geral, a Bianca tá certa, tá?
o meio ambiente é um direito coletivo. Em regra geral, ele não se encaixaria como cláusula pétrea. O erro maior aqui está no final, que ele fala que as cláusulas pétreas estão previstas apenas no título 2. É isso, gente? Não. Não estão previstas apenas no título 2. Estão espalhadas. Perfeito? Agora, pontuar cada direito fundamental, qual é a cláusula pétrea e qual não é complicado. Por exemplo, o artigo 7º. Os direitos sociais são cláusulas pétreas? E aí? São cláusulas pétreas? Pano para manga. O Supremo falou o quê? No artigo 7º. Falou que aquele direito social que manifesta um direito individual, ele também é considerado como cláusula pétrea. Em especial, aqueles do artigo 7º, que fala dos direitos individuais dos trabalhadores urbanos e rurais. Por exemplo, a grávida de amamentar. Perfeito. Então, foi isso que o Supremo falou. Eu não vejo questões falando diretamente sobre isso, mas é bom. Questão número 1, muito boa. Essa questão, gente, ela foi agora, questão bem novinha. Questão foi de PM, Santa Catarina. A prova difícil, tá? Veio rasgando. Veio rasgando. Não veio fácil, não. Não vem achar que a tua prova vem facinho, não. Deixa a galera lá na zona de conforto. A gente vai sair da zona de conforto. A gente vai chegar em outro nível. Perfeito? Olha a questão número 2. Ao disciplinar o direito de propriedade como um direito fundamental, a Constituição da República prevê que... Questão número 2, marcaram o quê? Letra B? Por que não a letra C? Ficou na dúvida? A letra C tem que ser trabalhada pela família. A letra C, ela não está totalmente errada. Ela está o quê? Incompleta. Vamos ler a letra C da questão número 2? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre o meio de financiar o seu desenvolvimento. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família. Então, repare que você sabe que a pequena propriedade rural não é qualquer uma que é protegida pela Constituição. Não é qualquer propriedade. É a pequena propriedade rural. E desde trabalhada pela família, ou seja, sem empregados. Perfeito. E ela só será protegida, não será objeto de penhora para qualquer tipo de débito? Não. Débito decorrente de atividade de quê? Produtiva. É isso que você tem que gravar. Pequena propriedade rural, desde trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente da sua atividade de quê? Produtiva. Fechou ou não? Cuidado. Tá? A letra C está errada por conta disso. Só pode ser a letra B. A gente estava indeciso entre a B e a C. Vou ler o restante, tá? Mas, olha a letra B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização posterior, se houver dano. Sim ou não? Ulterior, posterior, ulterior, se houver dano. Qual o nome desse instituto aí? Qual o nome desse instituto? Requisição administrativa. Ele já perguntou o nome, cuidado. Requisição administrativa. Artigo 5º, inciso 24. Requisição administrativa. Olha a letra A. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social procede sem regra mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Certo ou errado? Eu acho que não tem isso em regra. Ressalva, não tem isso em regra. É isso aí. Olha o detalhe. Ressalvados os casos previstos em lei complementar, ressalvados os casos previstos na Constituição, na lei maior, na Constituição. A letra A traz o nome de um instituto. Qual é o instituto esse aí? A letra B é requisição administrativa. A letra A traz um outro. Qual é? Parabéns. Desapropriação. É o instituto. Desapropriação. Perfeito? E ali, na desapropriação, o que nós temos? Primeiro, propriedade é um direito individual ou coletivo? Individual. A Constituição traz direito de propriedade de forma expressa? Sim. Mas o que ela traz? Ela fala que o indivíduo tem que atender o que? A sua função social.
mesmo atendendo à função social, o Estado poderá interferir na propriedade, sim ou não? Sim. Ele interfere através de desapropriação e requisição administrativa. Tem uma outra interferência, que é qual? Trabalho escravo. A expropriação, que está lá no 245, 243. A expropriação. Nas glebas, onde houver o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, o trabalho escravo, essa terra será confiscada. O cara recebe indenização? Não. Agora aqui, mesmo em uso, o Estado ele pode desapropriar o indivíduo. A desapropriação, lembra? Aqui, ó, eu até falo da NUT. Lembra da NUT? Lembra não daquela boate? Da NUT? Lembra da antiga essa aí, hein? Quem já foi na NUT aqui? NUT da Barra? Foi, né? Agora acabou, né? Agora é só estudo. Vou ficar olhando, ver se eu vejo alguém no bloco por aí, hein? Tá? Tem bloco não. Pancada. Um diazinho pra relaxar? É isso aí, ó. NUT. NUT. Imagine o cara chegando lá, né? O dono da NUT. Onde se encontra a NUT aqui, vai passar a linha roxa, que vai ligar a Barra direto ao centro. Necessidade pública. Ou utilidade pública. Ah, você constitui uma creche, uma clínica da família, necessidade pública, interesse social. Quais são os requisitos para a desapropriação? NUT, necessidade pública, utilidade pública, interesse o quê? Social. E nesse caso da desapropriação, terá indenização, sim ou não? Sim. Justa, prévia e na requisição administrativa, a indenização o quê? Ulterior, posterior, se houver dano. Nem sempre terá. Perfeito? Aqui não. Tá? Aqui indenização justa, prévia e em dinheiro. Ressalvados os casos previstos aonde? Na Constituição. Olha o que ele colocou lá. Ressalvados os casos previstos aonde? Lei complementar. Ressalvados os casos previstos na Constituição. E qual é a ressalva na Constituição? Quando o cara não atende à função social, ele vai receber em títulos da dívida pública ou títulos da dívida agrária. É como se fosse uma punição. Essa ressalva, ela não aparece em lei complementar. Ela aparece aonde? Na Constituição Federal. Lá nos artigos 187, por ali. Beleza ou não, gente? Mas aí seria desapropriação? Oi? Seria desapropriação? Nesse caso aí, é um tipo de desapropriação, mas é chamado de... Oi? Desapropriação sanção. É isso aí. Mas não é a mesma coisa de expropriação. Não é a mesma coisa de expropriação. Ali ele tem a propriedade, expropriação, cultivo ilegal de plantas psicotrópicas e trabalho escravo. Desapropriação sanção, ele não está atendendo a função social. Como ele não está atendendo a função social, o Estado age como se fosse uma punição. Ele não vai receber em dinheiro. Aqui ele está atendendo a função social. A casa dele está num lugar onde vai passar a linha roxa, que o Estado vai fazer. Utilidade pública, entendeu ou não? Ele está atendendo a função social. E aí ele vai receber o quê? Indenização justa prévia em dinheiro. Agora, o cara tem lá uma fazenda onde ele não está usando, ele não está atendendo a função social, está lá abandonado, pode ser usada para fins de reforma agrária e ele vai receber em títulos da dívida pública ou agrária. Ou seja, ele vai resgatar em 10 ou 20 anos. Em títulos. É como se fosse uma punição. Beleza? Tranquilo, galera. Vamos lá. Olha a letra... Então, a resposta em princípio é a letra B. Olha a letra D. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio vitalício para a sua utilização. Vitalício, gente? Palavrinha-chave. Privilégio o quê? Temporário. Privilégio temporário, não é vitalício. Privilégio temporário. Ok? Muito cuidado. Muito tranquilo. Inciso 34 lá, né? Do nosso artigo 5º. 29, desculpa. No inciso 29. Letra E. O direito de herança é garantido sendo a sucessão de bens estrangeiros situados no país sempre regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge e dos filhos brasileiros. É isso? A regra qual é? É território. Geralmente a regra é território. Se o cara tem bens naquele país, né? Se o cara tem bens naquele país, a sucessão desses bens vai ser regulada pela lei
é onde se encontram os bens. Territorial, sim ou não, gente? No Brasil a regra é essa. Só que a Constituição, lá no inciso 31 do artigo 5º, traz a possibilidade de ser regulada pela lei de quem? Do decújo, do defunto. Mas se for o que mais? Favorável. Então cuidado com a pergunta. É só isso. A sucessão de bens de estrangeiros aqui no Brasil sempre será regulada pela lei brasileira? Não. Porque se a lei pessoal do decújo for mais favorável, ela vai regular. Então cuidado com a perguntinha que ele colocar. Se a lei pessoal do decújo for mais favorável, ela poderá regular a lei, sim ou não, gente? Sim. Poderá regular a sucessão de bens? Sim. Tranquilo ou não? Mole, questão fácil, literal, questão muito tranquila, mas a gente viu alguns detalhes. E eu quero que você, o tempo todo, preste atenção nos detalhes de cada questão. Detalhe, porque é isso que vai fazer diferença para você. Tá? Vamos lá. A gente sofre junto. Tô aqui hoje à base de remédio, irmão. Tá brincando? Pô, ontem minhas costas quase... Pô, e quem tava lá no TAF? Pô, fui fazer o TAF lá, quase morri no outro dia, pai. Pô, criado por vó, mano. Caraca. Gostou lá? Escutaram a musiquinha? Não viu não? Assistiu não? Vou botar lá depois pra você escutar. Corrigir que a gente deu. Na próxima eu quero vocês lá. Foi muito legal. Foi ou não foi, ô? Foi bonito. Foi. Aqui, morreu, ó. Mas tá aí, tá vivo. Ó. 3. Sendo a Constituição olha lá, segundo a Constituição, uma reunião pública, independe de autorização, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Pode ser essa? Sim. Já vimos aqui, até acabei de falar, que o direito de reunião é o quê? Cláusula pétrea. É um direito individual de expressão o quê? Coletiva, segundo o Supremo. Direito de reunião, lá no nosso inciso 16 do artigo 5º, cláusula pétrea. Você já sabe de qual é isso. Já memorizou. Reunião, primeiro, ela tem que ser o quê? Para fins, ou melhor, tem que ser o quê? Pacífica. Não é isso? Ela tem que ser sem armas. Lembrando, ele vai querer colocar uma historinha. Ah, mas tem a reunião com um pessoal que tem o porte autorizado de arma. Pode? Não, sem armas. Sem armas. Sem armas. Ah, mas se no meio da reunião tem lá um vascaíno armado, um tricolor armado, isoladamente, o fato de ter um indivíduo armado dá poder para que o Estado dissolva a reunião? Dá, gente? Não. Eles serão retirados, essa questão já caiu. Eles serão retirados e a reunião vai percorrer normalmente. Entendeu? Tá? Eles serão retirados, a reunião vai percorrer normalmente. Então, pacífica, sem armas, não o quê? Frustrar uma outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o quê? Um prévio? É prévia autorização? É o quê? Um prévio aviso à autoridade competente. Não é autorização, é aviso à autoridade competente. Cuidado. Então, em princípio, a letra A.